O tamanho da sua preparação precisa ser do tamanho do seu sonho. Se o seu sonho for grande, você precisa se preparar bem. Se você sonha alto, você precisa se preparar muito. Você precisa investir muito no seu sonho para que ele se realize. Interessante que você sempre está trazendo para o campo da autorresponsabilidade, né? E a gente consegue chegar em uma palavrinha chamada decisão, né, Érica? Decisão. Eu queria que você contasse para as pessoas uma decisão que você enxerga que isso transformou a tua vida e o que você tirou de lição. Conta uma história sua que você tomou uma decisão muito difícil, mas que depois fez total sentido para você. Porque quem está nos ouvindo pode estar em um momento que está ouvindo a gente aqui e está dizendo: eu preciso tomar uma decisão, mas eu não tenho coragem ou eu não enxergo uma saída. Como é que eu faço? O que você fez? Quando eu tinha 22 anos na faculdade, eu decidi que eu queria fazer concurso para ser promotora de justiça. E como eu não tinha condições de pagar cursos, livros, materiais, eu resolvi que eu ia estudar com material emprestado de outras pessoas, de livros de biblioteca. Eu ia resumir os livros e criar minhas próprias apostilas, porque eu não tinha condição de ter acesso a todo o conteúdo que as pessoas pagavam para ter cursos, especializações para se prepararem para os concursos. E eu dizia para todo mundo que eu ia fazer a prova para ser promotora de justiça, e as pessoas riam e diziam: isso é impossível, você sabia de onde você veio, você sabe que só passa quem tem condições e quem tem uma família influente. E eu falei: olha, eu acredito que se eu estudar e eu for boa no que eu faço, eu tenho condições de ser aprovada. Essa foi a decisão que mudou todo o curso da minha vida. Eu realmente fui aprovada no primeiro concurso, por mérito próprio, foi muito difícil. O meu concurso durou 1 ano e nesse meu concurso foram estabelecidas provas orais que reprovavam os candidatos. E foi a primeira vez, porque antes, depois que você passava em toda a sequência de fases das provas escritas, que eram muitas, você só subia numa tribuna, sorteava um ponto, né, e falava sobre aquele ponto que você quisesse. Aquilo era mais uma explanação para os examinadores de que você era capaz de ter uma oratória. Não era um teste que reprovava. A partir do meu concurso, as provas orais passaram a ser 9 provas orais, uma de cada matéria, e todas reprovavam. E eu lembro que eu caí no 13º dia de provas orais. E eu fui a todos os 12 primeiros dias assistir o que os candidatos estavam fazendo de certo e de errado, para que fossem aprovados ou reprovados. E aí a pessoa que era muito tímida, tinha dificuldade de responder, era reprovada. A pessoa que também discutia com o examinador era reprovada. A pessoa que não tinha postura, chegava muito encolhida e com uma sensação de que não pertencia àquele lugar, era reprovada. A pessoa que estava mal vestida era reprovada. Havia toda uma comunicação não verbal, né, que vinha da roupa, da postura, que estava ali, naquela cena. E eu lembro que eu não tinha taieira, eu não tinha sapato, eu peguei emprestado, e o sapato da pessoa que me emprestou, o escarpão machucava meu pé ficou em carne viva, e o taier não era exatamente o que eu queria vestir, mas era o que eu consegui emprestado, porque eu tinha consciência de que eu precisava estar bem vestida, eu precisava ser altiva, eu precisava ter postura. E aí eu lembro que a minha mãe e a minha irmã foram assistir as minhas provas orais, e a minha mãe: você não quer que eu vá ali embaixo e compre uma sandalinha para você, que o sapato está machucando seu pé? Eu falei: eu morro com o pé e carne viva, mas eu não tiro esse escarpão, porque eu sabia, eu estava vendo os outros 12 dias, ou seja, eu me preparei para aquelas provas, não só academicamente, estudando, mas também avaliando postura, comportamento, respostas. Então, quando chegou o dia do meu grupo, eu estava pronta. E no meu grupo, 3 pessoas foram reprovadas. Éramos 6, só 3 foram aprovados. Mas isso foi fundamental para mim ao longo da vida, ter a noção de que toda conquista exige preparo. Eu hoje tenho me preparado para um novo salto aí, e eu tenho estudado muito, eu tenho aprendido muitas coisas novas, porque eu sei que não é possível mudar de nível sem preparo. E esse preparo não vem só dos livros. A gente precisa ter toda uma postura, toda uma ambiência, todo um comportamento que venha junto com o sonho que a gente quer realizar. Existem 2 coisas que foram fundamentais para que eu fizesse tantas mudanças bem-sucedidas na minha trajetória.
Eu tenho 54 anos e a minha vida, ela já se transformou muito. Eu, com 51 anos, resolvi sair de um cargo completamente definido, confortável, um salário maravilhoso como promotora de justiça e me aposentar e começar do zero em outro país, que era Portugal. Chegando lá, o meu filho detestou Portugal, não se adaptou, eu já estava fazendo um outro mestrado lá e eu tive que mudar a rota de novo e hoje eu vivo nos Estados Unidos. Quais foram as duas coisas fundamentais para mim em momentos de ruptura ou de decisões difíceis? A primeira, não parar de caminhar. Nunca deixar que o medo me paralisasse. Sempre entender que sobrevive quem fica em movimento. Essa é uma tática de guerra. Quem fica parado morre na guerra. De algo fácil, né? É isso. Só sobrevive quem se movimenta. E a segunda coisa, a forma de enxergar os problemas. Eu tenho os mesmos problemas que todo mundo, ou talvez até mais problemas do que todo mundo. Mas eu enxergo os meus problemas de uma outra forma. Eu entendo que eles fazem parte da caminhada, eles não me paralisam e eu entendo que na vida tudo passa. Tudo passa. A forma de você enxergar o problema e lidar com o problema é que é decisiva para que você seja uma pessoa bem-sucedida ou não. Quem paralisa com o problema e fica sentado chorando, essa pessoa não vai ter condição de avançar. Porque a vida vai ser muito pesada para essa pessoa. Problema todos nós vamos ter o tempo todo. Mas como você lida com os problemas? Como você lida com a crítica? Como você lida com a frustração? É isso que transforma tudo. E eu tenho uma forma muito particular de lidar com problemas, sabe? E foi isso que me fez conquistar tantas coisas na vida que pareciam inimagináveis, assim, para aquela menina de Charitas. Muito bom. Se a gente pudesse avaliar quais são os tipos de pessoas que elas avançam e quais são os tipos de pessoas que ficam estagnadas, o que você falaria para quem está nos ouvindo entender? Porque quem está ouvindo, com certeza está falando, eu quero avançar. Mas, como a gente falou aqui, ela pode estar sendo completamente incoerente com o futuro dela. Sim. Qual é o tipo de pessoa que avança e qual é o tipo de pessoa que ela fica para trás? A pessoa que avança é a pessoa que é otimista e positiva por natureza e que ela não permite que os problemas paralisem a vida dela. Ela vai lidando com os problemas, eles vão acontecendo, mas ela não deixa que aquilo tome uma dimensão maior do que realmente tem. Porque a gente conhece pessoas, né, que o problema que é desse tamanho para aquela pessoa, ele fica desse tamanho, né? Tempestade no copo. E a pessoa que avança é a pessoa que é otimista e positiva. E as pessoas que ficam paralisadas são as que se vitimizam diante de qualquer problema, praticam essa autocomiseração. Ó vida, ó céus, minha vida é muito difícil. Olha, Ramon, você não sabe, a minha vida é muito difícil, é porque eu não te contei a minha vida. Você não sabe o que eu passo. Essa pessoa dificilmente ela avança, porque ela fica nessa zona de conforto da reclamação. Ali é um lugar quentinho, né? E aí dificilmente ela sai desse lugar. Nada na vida dela acontece. É possível? Você acredita que é possível vencer o vitimismo? Totalmente, através da autorresponsabilidade. Você tem que olhar para os seus problemas e para as coisas da sua vida de frente e pensar qual foi a minha participação nisso. Existe uma participação que é do outro, mas existe a minha também. Qual é a minha parcela de culpa nisso aí? Enquanto você não responde essas perguntas com muita sinceridade, você não avança. Então vamos lá. Passos práticos para vencer o vitimismo. Honestidade, autorresponsabilidade, movimento, sair da zona de conforto e vontade de se transformar. Toda vez que uma pessoa me procura para falar sobre mentoria, minha primeira pergunta é: de 0 a 10, qual é a sua real vontade de se transformar? Ainda que isso seja trabalhoso, que exija dinheiro, esforço pessoal, noites sem dormir, joelho no chão para oração, de 0 a 10, o quanto você está disposto a mudar? Porque muita gente fala que quer mudar, mas também não está disposto a fazer nenhum dos movimentos de mudança. Qualquer coisa que você sugira para essa pessoa, isso vai dar tanto trabalho, estou sem tempo agora. Não, vamos deixar isso para o ano que vem? Então essa pessoa não quer mudar, porque a necessidade de mudança, ela é uma coisa que ela vai te consumindo por dentro. Você está completamente insatisfeito com aquele chão que você está pisando. Você quer mudar alguma coisa na sua vida. Você quer transformar a sua realidade porque você não cabe mais naquele lugar. Seja porque você não cabe mais naquelas amizades,
porque você não cabe mais naquele emprego, porque você não cabe mais naquele casamento, porque você não cabe mais naquele país, porque você não cabe mais nas mentiras que você contou para você. Você quer mudar. Não dá mais, você está oprimido com a sua vida. Só assim a pessoa efetivamente vai aproveitar uma mentoria, uma terapia, um retiro espiritual, uma pessoa que queira aconselhá-la e dar a mão para ela e dar uma chance. Se essa pessoa não estiver absolutamente inconformada, ela não vai mudar. Você tocou num ponto muito importante, que é o da procrastinação. Eu acho que só a procrastinação daria aqui alguns diazinhos pra gente falar só sobre ela, né? Já teve alguma época da sua vida que você procrastinou alguma coisa? E o que você fez para poder vencer isso? Eu sempre fui uma pessoa muito moldada para tomada de decisões. Eu era muito veloz para decidir, como eu te falei, eu usava essa tática de guerra. Quem fica parado morre, é alvejado, né? Mas houve um período da minha vida em que eu fiquei numa zona cinzenta, porque eu não sabia o que eu queria decidir, eu estava com muito medo. Esse período foi um período que aconteceu entre 2022 e 2023, que foi uma época em que surgiu a oportunidade de enviar os meus 2 filhos para estudarem e morarem fora. E essa mudança deles ensejaria a minha mudança, ou seja, eu começaria a cuidar da minha aposentadoria, da venda do meu imóvel no Brasil, dos meus imóveis e da minha ida para Portugal. Eu tinha muitas dúvidas. Eu não sabia se para eles seria bom, se para mim seria bom, se eu estava tomando essa decisão da aposentadoria na hora certa, o que ia mudar mudando de país. E eu tive que me desconstruir do poder, da vaidade do cargo. Nessa época eu também estava ficando muito mais próxima de Deus, então havia muitos conflitos internos sobre quem eu tinha sido e a pessoa que eu queria me transformar. Eu era uma pessoa muito vaidosa, autoritária, e nessa época eu vivi um momento, eu não vou chamar de depressão, porque eu acho que depressão é uma coisa mais séria, mas eu não tinha vontade, sabe, de sair de casa, de sair do quarto. Eu ficava assistindo um monte de série, de streaming, e nessa época eu não fiquei estudando, aprendendo novas coisas. Eu meio que parei no tempo porque eu estava paralisada de medo. Eram mudanças muito grandes que impactavam a vida de todos nós. E aí o peso da responsabilidade, né, o medo de errar. Nessa época, entre 2022 e 2023, eu vivia aí patinando numa zona nebulosa bem complexa. Graças a Deus isso passou e hoje eu vivo aí uma fase maravilhosa. Mas foi difícil, e para eu sair dessa procrastinação, eu precisei acreditar que ainda que as decisões que eu estava tomando fossem erradas, eu as estava tomando porque eu não conseguia mais viver daquele jeito que eu vivia. Então, tanto a minha aproximação de Deus, como a mudança de país, como a aposentadoria da carreira, o envio dos meus filhos para fora, era porque eu sentia uma necessidade intrínseca, muito intensa dentro de mim, de transformar a minha vida e ajudá-los a transformarem as vidas deles. Nessa época, o meu filho mais velho se casou com a minha nora para poder se mudar para o Canadá. Foi muita mudança. E eu comprei o meu primeiro apartamento em Portugal, mas eu pensava, ainda que dê tudo errado, eu estou fazendo com a melhor das intenções. Eu estou fazendo o que está ao meu alcance para que tudo funcione para todos. E aí, obviamente, cada uma dessas decisões teve uma consequência. Meu filho mais novo não gostou de estudar na Dinamarca, que foi para onde ele foi fazer o intercâmbio, e depois detestou Portugal, que foi para onde ele foi para me encontrar. O meu filho mais velho e a minha nora ele terminou o curso dele no Canadá e eles acabaram retornando para o Brasil. Eu acabei não ficando em Portugal e hoje eu moro nos Estados Unidos por conta dessa vontade do meu filho mais novo de não ficar lá. Então você vê, nem tudo saiu como eu imaginei. Mas a gente conseguiu transformar todas as situações da melhor forma possível, porque a intenção correta estava ali, na raiz da tomada de decisão. Quando a intenção é correta, ainda que Deus transforme os caminhos, você vai obter o melhor que Ele tem para você, porque Ele está no comando e você não se desviou da vontade dele, a intenção estava certa.